Mais uma noite, Senhor, nós estamos aqui na presença do Senhor e junto com os irmãos para compartilhar da Tua palavra, para aprender um pouco mais, para entender mais ainda e assim, Senhor Deus, nós saímos daqui preenchidos, Senhor, saciados pelas verdades do Senhor. E que assim possa ser o tempo inteiro que nós estivermos aqui, Senhor, venha falar conosco em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus, então. Primeiro eu quero relembrar aquilo que nós falamos a semana passada, na exposição, né? Nós estamos à exposição nos domingos do livro de Atos, e tanto no livro de Ruth, que é de quarta-feira, o livro de Atos, que é no domingo, eu me dedico muito nos primeiros versículos, porque é o início do livro. Então, na semana passada nós falamos de João Batista, né? Nós conhecemos aí um pouco quem era João, esse João o Batista. Ele é filho do sacerdote Zacarias e Isabel, né? a sua esposa, que era prima de Maria, mãe do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, João Batista e o Senhor Jesus Cristo tinham um parentesco próximo, aí primos aí de segundo grau. João, ele foi o último profeta do Velho Testamento. Depois de 400 anos, veio João Batista e ele começa então a preparar o caminho para o Senhor Jesus Cristo. Ele seria o Elias prometido que havia de vir, revelado pelas profecias, pelos profetas. Então, João Batista, ele foi de fato uma providência de Deus. Ele foi ali escolhido por Deus para vir para este mundo, para preparar o caminho para o Senhor. E o Senhor Jesus Cristo, né, também, assim como as profecias, revelavam o Messias. João Batista então vem junto, ali diferença de 6 meses para o Senhor Jesus Cristo, e o Senhor Jesus Cristo, nosso Messias, também revelado nas Escrituras. Nós vamos ler daqui a pouco o capítulo 1 de Atos, versículo 5, porque João ele batizava com água para arrependimento. O Senhor Jesus Cristo nos batiza com o Espírito Santo. Nós temos também um batismo nas águas, que é um batismo instituído pelo Senhor Jesus Cristo, que é diferente do batismo de João. O batismo do Senhor Jesus Cristo, de fato, nós batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Há uma pequena diferença, vamos dizer assim, em relação ao batismo. É semelhante, mas João, quando ele chamava aquelas pessoas daquele tempo, tanto judeus e gentios, para o arrependimento, era um sinal mesmo de reconhecimento, de humilhação, de que eles precisavam descer as águas, porque eles estavam em pecado e precisavam de perdão. O nosso batismo nas águas é uma confissão em público de que nós somos pecadores e que precisamos de um Salvador e que a partir de agora nós iremos professar a nossa fé em público. Nós somos cristãos. Nós relembramos então, como eu disse, a importância do batismo nas águas como obediência ao Senhor Jesus Cristo, seguindo o exemplo dele. Lembrando que o Senhor Jesus Cristo ele foi batizado nas águas e ele não tinha pecado nenhum. Pois quem crer e for batizado, há essa promessa que será salvo. Isso está lá em Marcos 16:16. Quem crer e for batizado será salvo. Assim, ao sermos batizados nas águas, assumimos que somos pecadores em público e que precisamos de um Salvador. Por isso, irmãos, para aqueles que já foram batizados, nós fizemos até algumas perguntas também a semana passada. Quando fomos batizados, nós fizemos uma confissão de fé ali naquele momento. Antes de sermos imergidos na água, o pastor e mais os auxiliadores ali, presbíteros, diáconos, eles fazem algumas orações e aquela pessoa vem confessar ali. E a pergunta minha é essa: você ainda lembra ou crê naquilo que você disse? O que mudou em nós de lá para cá? Se a resposta for pouca coisa, é sinal de que precisamos urgente do Espírito Santo. Não só habitando em nós, mas também presidindo a nossa vida. Assim, na exposição de hoje, nós iremos meditar então o que é o batismo com o Espírito Santo. Qual a diferença do batismo nas águas e entender a importância do batismo com o Espírito Santo em nossas vidas, na vida da Igreja de Cristo para os dias atuais. Então vamos ler Atos capítulo 1, versículo 5. Atos capítulo 1,
versículo 5. Atos capítulo 1, versículo 5. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Vou repetir. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Lembrando, já falei isso a semana passada também, que Jesus Cristo, nosso Senhor, é quem batiza com o Espírito Santo. Tá? É o Senhor Jesus Cristo que nos batiza com o Espírito Santo. Precisa entendermos isso. Bom, essa diferença então entre o batismo com água de João Batista para com o batismo com o Espírito Santo do Senhor Jesus Cristo, naquele momento era muito importante para diferenciar a velha aliança da nova aliança. Então, naquele período, a velha aliança estava sendo substituída por essa nova aliança. Então, esse batismo com o Espírito Santo era muito importante naquele momento também para destacar essa diferença. Ninguém pode ser um cristão genuíno, irmãos, entenda isso. Ninguém pode ser um cristão genuíno sem que o Espírito Santo venha habitar em nós. Isso é fato, todos nós já sabemos. Porém, o batismo com o Espírito Santo é o Espírito Santo presidindo a nossa vida, nos dando intrepidez, poder, coragem, ousadia, a ponto de estarmos preparados para morrer por Cristo a qualquer momento. Sermos mártires, testemunho de Cristo. Essa é talvez a grande diferença, o grande destaque ali do batismo com o Espírito Santo, é essa capacidade, essa ousadia de estar preparados para morrer por Cristo. Nós vamos ver também lá em Romanos 8, 9, vamos ler ali em Romanos 8, 9, você vai ver que é testificado, está escrito, que nós precisamos do Espírito Santo. E hoje eu vou falar, irmãos, que é possível crer sem ter o Espírito Santo dentro de você. Isso, a Bíblia está cheia de relatos assim. Você pode crer em Jesus sem ter o Espírito Santo. Então nós precisamos do Espírito Santo para o processo de regeneração, sem dúvida, mas nós precisamos mais do que isso. Precisamos que, por meio do Espírito Santo, Cristo venha viver em mim. E aí podemos ter a ousadia de dizer, não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Isso é algo muito, muito importante. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então nós precisamos do Espírito Santo dentro de nós. Claro que todos aqueles que são batizados, eu creio, nós cremos e sabemos que foram selados e têm o Espírito Santo habitando. Mas nós vamos ver isso mais. O que eu quero dizer é que você pode ser um cristão genuíno, ter o Espírito Santo em você habitando e não ser batizado com o Espírito Santo. Tudo que é feito dentro de nós, no que se refere à regeneração, santificação, é obra do Espírito Santo, sem dúvida. Mas o batismo com o Espírito Santo é feito pelo Senhor Jesus Cristo. Como nós acabamos de ler no versículo 5, Atos capítulo 1, versículo 5, e nós vamos ler também agora em Mateus capítulo 3, versículo de 11 a 12, nós vamos ver que é uma obra específica do Senhor Jesus Cristo na nossa vida. Precisamos conhecer isso. Precisamos aprender a diferenciar isso. Aliás, eu digo para os irmãos, não só sermos batizados com o Espírito Santo, mas precisamos fazer com que essa habitação do Espírito Santo, ela seja algo constante, que se mova dentro de nós. Veja que o apóstolo Paulo vai nos ensinar, em Efésios capítulo 5, versículo 18 a 19, ele vai dizer, não vos embriagueis com vinho, onde há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, nós precisamos buscar, precisamos pedir, isso é muito importante. Mateus 3, de 11 a 12, vai dizer assim, e eu em verdade vos batizo com água, João Batista estava falando sobre isso, para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu,
cujas as alparcas ou as sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no seu celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Vejamos então, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Portanto, o batismo com o Espírito Santo é uma obra do Senhor Jesus Cristo em nós. Vale lembrar que João Batista, dentre os homens nascido de mulher, Jesus diz que ele era o maior de todos. Ele tinha o Espírito Santo, mas ele não era batizado com o Espírito Santo. Pois essa promessa do batismo com o Espírito Santo somente aconteceu depois da morte de João Batista e depois da assunção do Senhor Jesus Cristo, ou seja, da ascensão do Senhor Jesus Cristo. Então, quando o Senhor Jesus Cristo, então, ele sobe aos céus, depois de 10 dias, então, é que a promessa do Pai, desse batismo com o Espírito Santo é liberado para a igreja. E é ali onde que a igreja, então, nasce no Pentecostes. Continuando, no Velho Testamento nós vemos a ação do Espírito Santo? Vemos. Mas, vemos a ação do Espírito Santo, presente sim, em alguns casos específicos, e em porções restritas, não como em Pentecostes, pois em Pentecostes ali rompeu. Foi algo muito diferente do que nós vemos no Velho Testamento. Então, olha só o que está escrito ali em João capítulo 7, versículo de 38 a 39. Jesus fala algo que vai acontecer conosco, com essa habitação do Espírito Santo, e também nós sabemos que com o batismo com o Espírito Santo é mais intenso ainda, é algo, como eu disse, é Cristo vivendo em nós de uma maneira sobrenatural. Essa passagem aqui, ela foi a base para a busca da igreja lá na África do Sul, onde Erlo Stegen, ele era missionário no meio dos Zulus, e esse texto foi o texto que ele leu para os seus discípulos, para ali a sua igreja, seus diáconos, os presbíteros, e dizia assim: o que está escrito aqui, vocês sentem isso na vida de vocês? Todos responderam, não. Então nós só voltaremos às atividades quando nós tivermos isso aqui acontecendo dentro de nós. E olha o que está escrito. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Ou seja, você pode observar aqui que somente depois de crer, você pode receber então o Espírito Santo. Pode acontecer até ao mesmo tempo, eu vou dizer isso aqui com mais detalhe, mas primeiro se crê, para depois receber o Espírito Santo. E eles não tinham o Espírito Santo ainda, nem os apóstolos tinham. Os apóstolos só vão receber o Espírito Santo, nós vamos ver aqui, depois que o Senhor Jesus Cristo vem ressuscitar. Vamos ver isso lá em João capítulo 20, versículo 22. Vai lá nos revelar que os apóstolos só receberam o Espírito Santo, e não o batismo com o Espírito Santo, que seria lá em Pentecostes. Eles receberam o Espírito Santo, eles receberam então ali a habitação do Espírito Santo. Ali eles são regenerados. Ali eles são então inseridos no corpo de Cristo, inseridos como igreja. Eles recebem a habitação do Espírito Santo, como nós vamos ver aqui daqui a pouco. Pode ser do versículo 19 a 22 para entender. Então é muito importante, daqui a pouco eu vou ler, é muito importante então entendermos isso, que os apóstolos foram inseridos no corpo de Cristo e depois foram batizados com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é uma obra soberana de Cristo, em nós e através do Espírito Santo. E sempre vou afirmar que a maior evidência do batismo com o Espírito Santo é o amor de Cristo em nós pelas almas perdidas. É uma intrepidez, uma coragem sobrenatural de estar preparado para ser um mártir de Cristo. E de perdoar, como nós vemos ali o diácono Estevão, que orava por aqueles que estavam apedrejando ele. Então, é como Cristo
realmente, de fato, Paulo diz, é Cristo habitando em nós. Porque um homem natural não faz isso. Um homem natural não faz isso. Versículo 19 até 22. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, encerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado. Chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Portanto, eles não tinham o Espírito Santo antes de Cristo morrer e ressuscitar, mas eles creram em Jesus. O Espírito Santo agiu neles, mas não estava habitando dentro deles. Agora o Espírito Santo começa a habitar dentro deles, mas eles ainda não receberam o batismo com o Espírito Santo, como eu já disse, que é um revestimento de poder. Nós vamos ver isso, nós vamos ter muito tempo ainda para chegar no capítulo 2. É muito além, não é só um revestimento de poder, é algo de fato que o Senhor Jesus Cristo faz em nós para a expansão do reino de Cristo. Esses detalhes são muito importantes, porque esse tema é um tema muito polêmico já na igreja há muitos anos, e eu vejo muito disso acontecendo ainda hoje. Então é muito importantíssimo, irmão, saber diferenciar que se pode crer sem ter o Espírito Santo habitando em nós. Sem ser regenerado, ou seja, quando recebemos o Espírito Santo, nos tornamos uma nova criatura pela ação dele em nós e habitando em nós. Há uma diferença em receber o batismo com o Espírito Santo, que é o Espírito Santo não somente habitando em nós, mas presidindo em nós e através de nossas vidas com poder, autoridade, amor, coragem, para sermos testemunhas de Cristo. Então veja que eu estou enfatizando bastante isso. E logo eu vou estar falando sobre isso aqui, como tem sido negligenciado a pessoa do Espírito Santo na igreja. Tanto pelos exageros que nós vemos, dizendo que tudo que está acontecendo, qualquer coisa que acontece na igreja é do Espírito Santo, sem dar-lhe devida honra da regeneração, da transformação, da verdadeira obra do Espírito Santo na igreja. Continuando, ou seja, o batismo com o Espírito Santo é uma obra distinta do crer, da regeneração. Pode acontecer ao mesmo tempo? Sim, mas não necessariamente. Quantas pessoas curadas que ouviram a mensagem do Senhor Jesus Cristo, foram curadas por Ele e creram em Jesus Cristo sem receber o Espírito Santo? Um caso que nos ajuda a resolver isso está em Atos 19. Atos 19, quando Paulo faz uma pergunta crucial para a igreja dali, para os irmãos que estavam ali, dizendo, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Olha o que vai estar lá em Atos capítulo 19, versículo de 1 a 6. Irmãos, não está diferente nos dias atuais. Perguntar, mas quem é o Espírito Santo? Hoje está assim. Ou há um exagero, ou há um excesso, ou uma falta pela busca do Espírito Santo grande. Entender o ministério dele, nós precisamos do Espírito Santo conosco a todo momento para fazermos a obra de Cristo. Não só habitando, mas presidindo. Veja aí, e sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, disse-lhes, recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram, nós nem ainda ouvimos que haja o Espírito Santo. Perguntou-lhes então, mas em que sois batizados então? Eles lhe disseram, no batismo de João. Mas Paulo disse, não, certamente João batizou com batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo ali. E Paulo, impondo-lhes as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falaram línguas e profetizaram. Eu quero deixar bem claro aqui, ao sermos batizados com o Espírito Santo, podemos falar em outras línguas? Sim.
Podemos profetizar as grandezas de Deus? Sim. Podemos chorar e até alguns ficarem prostrados? Sim. Podem acontecer sinais sobrenaturais? Sim. Porém, se realmente formos batizados com o Espírito Santo, que é santo, teremos o coração de Cristo em nós. Haverá uma coragem para pregar o Evangelho como nunca antes. O amor que estará em nós irá transbordar pelos pecadores e estaremos prontos para morrer por Cristo. Veja bem, se tudo isso que eu acabei de dizer, nada disso aconteceu, e você achou que foi batizado com o Espírito Santo, continue buscando, porque não foi o que você pensava. Portanto, irmãos, o crer em sua grande maioria vem antes de ser batizado com o Espírito Santo e antes mesmo de ter o Espírito Santo. Por que eu estou dando tanta ênfase? Eu estou dando ênfase nesse versículo, capítulo 1, versículo 5. Pois se trata de um assunto que se tornou muito polêmico ao longo da história da igreja. E ele não deveria ter sido assim, mas é um assunto que ainda é polêmico. Precisamos então, irmãos, veja, se nós lermos ali o Novo Testamento, ler as cartas do apóstolo Paulo, ler até mesmo os evangelhos, mas principalmente as cartas ali, onde nós vemos a expansão da igreja, se nós, de fato, não olharmos para essas cartas, sabendo interpretar o livro do Atos dos Apóstolos, sem dúvida nenhuma nós não vamos entender o mover do Espírito Santo. Nós não vamos entender a obra do Espírito Santo. Sem dúvida, qualquer teólogo sério concordará que o tema principal do livro de Atos dos Apóstolos é a expansão do reino de Cristo até os confins da terra. Para que isso acontecesse, nós vemos então de forma extraordinária a ação do Espírito Santo em todos os povos, judeus, gentios, relatados no livro de Atos. Então, para que eu possa entender a igreja, o que a igreja de Cristo faz nesse mundo? Qual é a importância dela? Qual é a missão da igreja? Se eu não entendo o livro de Atos, eu não consigo nem entender as outras cartas escritas na Bíblia, no Novo Testamento. Então, quando eu entendo isso, eu entendo então nosso papel como cristãos, e precisamos então buscar essas promessas do Senhor para sermos testemunhas de Cristo, para sermos sal nessa terra, trazer o sabor, para sermos a luz no meio dessas trevas, sermos diferentes, sim. Nós precisamos fazer diferença nesse mundo como cristãos, e não é o que está acontecendo. Um texto que eu quero ler, que está em Efésios capítulo 1, versículo 13, vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre isso. Vamos lá, Efésios capítulo 1, versículo 13. Vai deixar bem claro isso para nós. Diz assim: em quem também vós estáis depois que ouvistes a palavra da verdade, depois que vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, ou seja, depois que eu ouvir a palavra da verdade, vocês creram. Vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Ok, recebeu o selo do Espírito Santo. Veja o que o Dr. Lloyd Jones vai dizer no livro dele, Batismo e Dons do Espírito Santo, da editora Carisma, na página 41. Ele diz assim: o crer é a primeira coisa, mas ser batizado é algo que não acontece necessariamente ao mesmo tempo. Pode acontecer ou não, mas é distinto e separado. E então o apóstolo separa: tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua própria propriedade. Tudo que estou tentando estabelecer é isto: que você pode ser regenerado sem ser batizado pelo Espírito Santo. As referências bíblicas que lhes mencionei mostram claramente que, como muitos já disseram e ainda estão dizendo, afirmar que todo homem regenerado é necessariamente batizado com o Espírito Santo. Isso é simplesmente ir ao contrário, contra o ensino claro e explícito das Sagradas Escrituras.
Então veja que, e eu já disse aqui, separando bem claro, o crer é uma coisa, receber a habitação do Espírito Santo vem depois, é outra situação, e ser batizado com o Espírito Santo é outra situação, e eu quero deixar isso bem claro, porque nós vemos essa diferença. O processo de regeneração é uma obra do Espírito Santo em nós que não para, por ele estar habitando em nós. Mas o batismo com o Espírito Santo, ele nos leva ao outro, de uma forma extraordinária. Como eu disse, é Cristo vivendo em nós. Então, quando alguém diz que é batizado com o Espírito Santo, muitas perguntas vêm. Porque ninguém vai ser batizado com o Espírito Santo para ficar dentro de casa olhando para o teto. O batismo com o Espírito Santo faz com que a igreja saia, é algo que se expande, é algo que todos vão ver isso. É um avivamento do Senhor, é uma obra sobrenatural. Não é algo tão comum que as pessoas acham que fica limitado a uma manifestação em si. Não, é muito mais do que isso, irmãos. A história da igreja tem 2000 anos e nós entendemos isso. Continuando então, infelizmente, essa doutrina equivocada que afirmava que toda pessoa que era batizada com o Espírito Santo, ela tinha que falar em outras línguas. E ali era a confirmação dela ser selada pelo Espírito Santo. Isso é uma doutrina equivocadíssima. E ela trouxe muitas decepções no movimento carismático pentecostal, no avivamento que o Brasil teve ali em 1965. E até hoje muitos insistem nisso, de afirmar que essa evidência de quem crê em Deus, portanto ser um salvo, um eleito, é ser batizado com o Espírito Santo, falar em línguas. Isso é um grande erro. Quantas pessoas que se acharam excluídas, veja bem, excluídas de Deus por causa disso. Deixa eu citar um exemplo. Você está na igreja e as pessoas estão pedindo batismo com o Espírito Santo. De repente alguém começa a falar línguas estranhas ou línguas estrangeiras. Aquela pessoa continua pedindo e nada acontece com ela. O que se passa no coração daquela pessoa pelo ensino errado? Bom, o Senhor amou ela, está esquecendo de mim, o que ele tem contra mim? Isso até hoje acontece, pela falta do ensino verdadeiro das Escrituras. Quantas lágrimas de pessoas buscando o batismo com o Espírito Santo por acharem que não eram salvos, mas eles eram crentes fiéis em Deus. Esses erros gravíssimos estão sendo refutados hoje, graças à misericórdia do Senhor, através da pregação genuína da palavra de Deus. O fato de estar disponível a todo cristão não quer dizer que todos terão as mesmas manifestações e dons. O batismo com o Espírito Santo pode estar à disposição de todo aquele que busca, ok? Portanto, não quer dizer que todos vão ter as mesmas reações, os mesmos dons e as mesmas manifestações. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo de 10 a 31. E eu praticamente encerro com essa parte. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 31. A igreja de Corinto era uma igreja cheia de dons. Tinha todos os dons ali. Mas é uma igreja muito problemática. Porque eles usavam os dons com muita vaidade, queriam um passar na frente do outro, e o apóstolo Paulo sempre tinha que corrigi-los. E olha o que está escrito ali: tem todos os dons de curar? Falam todos diversas línguas? Todos interpretam? Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Ele fala de nós buscarmos, mas ele já está dizendo, não são todos que vão falar em línguas, não são todos que vão interpretá-las, não são todos que vão curar, não são todos que vão pregar, ou seja, o dom de mestre, não são todos, que serão apóstolos, pastores, enfim, presbíteros, diáconos, não são todos, mas infelizmente houve-se um grande erro, mas que o Senhor tem nos ajudado a entender melhor as Escrituras. Jamais podemos padronizar as experiências com o Espírito Santo, as manifestações e reações, como se todos fossem ter as mesmas. Como eu disse, isso é um grande erro. Continuando então, quando nós lemos ali Atos, capítulo 1, versículo 4 e 5,
E desde o versículo 1 ao 5, nós vemos que o Senhor Jesus Cristo ele está preparando os seus discípulos para uma nova realidade. Vamos ler Atos capítulo 1, versículo 4 e 5, para que nós possamos fechar esses 5 versículos, pelo menos aqui para nós, onde eu diria que seria a introdução, a grande introdução ali do livro de Atos. Atos capítulo 1, versículo 4 e 5 diz assim: E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Algo novo que eles ainda não entendiam era o que o Senhor Jesus Cristo estava dizendo. Para eles era algo novo. Mas certamente depois, com o batismo com o Espírito Santo, ao passar do tempo, eles iriam compreender isso. Que eles estavam muito focados na restauração de Israel. Nós vamos ver isso a partir da semana que vem. Os apóstolos estavam tão focados ali que Jesus seria o rei, que ia tomar o trono, que ia vencer o Império Romano e restaurar Israel com todas as promessas do Velho Testamento. Ali era o início. Eles achavam que já era o fim. O Senhor Jesus Cristo, então, ele tem que ficar ali repetindo, enfatizando a missão deles. Olha, vocês vão ser batizados com o Espírito Santo. Vocês têm uma missão para cumprir. Então nós vamos ver a semana que vem isso. Mas, com o passar do tempo, nós vamos ver isso também, que o batismo com o Espírito Santo ali era a ponta do iceberg em relação ao reino de Cristo, que acabara, né, no caso ali de ser inaugurado, e a igreja, no batismo ali com o Espírito Santo, 10 dias depois, então nasceria a igreja, o mistério da igreja, que nem eles sabiam. Tudo para os apóstolos era tudo algo muito novo. E veja, isso é conosco também. Se o Senhor fosse revelar tudo que nós iremos passar, ou tudo aquilo que você vai viver ainda, você talvez, em Cristo, talvez eu fale, não, misericórdia. Isso não foi diferente com eles. Jamais os apóstolos poderiam imaginar. Pense aí, como seriam suas vidas lá quando o Senhor Jesus Cristo chama eles, lá está pescando, vem me segue. Você acha mesmo que lá quando o Senhor Jesus Cristo chamou eles já estavam conscientes que eles iriam morrer martirizados? Jamais. Então o Senhor Jesus Cristo aqui, ele está dando uma ordem para eles, ficam lá até vocês receberem poder, vocês precisam disso, desse batismo, para vocês cumprirem a missão de vocês, que não será fácil. Sem o Espírito Santo vocês não vão conseguir. Sem esse batismo com o Espírito Santo vocês não vão conseguir. E aí quando você vê, né, eu vou mostrar aqui a história, nos ensina como eles morreram. Continuando. Como eu disse, os apóstolos jamais poderiam imaginar, e veja, nós também hoje, você aí que está seguindo a Cristo há tanto tempo, quem já está seguindo, fala, nossa, nem imaginava que eu iria estar fazendo isso hoje. Por isso, sem o batismo com o Espírito Santo, jamais eles entenderiam o chamado de Cristo e suportariam passar pelo que eles passaram, a ponto da maioria morrerem martirizados. Tem um texto aqui de Errol Stegen que eu quero ler, que ele vai, eu concordo com ele, aliás, está lá na página 34 dele, Avivamento da África do Sul. Olha o que ele diz. Este revestimento do Espírito Santo nos encoraja não só ao final, né, isso aqui, ao final do martírio, mas como a morte diária das nossas vontades. No livro dele, então, vai dizer isso aqui agora. De fato, segundo a tradição, Pedro morreu crucificado, dizendo, eu não sou digno de morrer como o meu mestre morreu. Prefiro que me preguem na cruz de cabeça para baixo. Mas peraí. Aquele Pedro que negou Jesus 3 vezes antes que o galo cantasse. É o mesmo Pedro que está aqui, que falou, teve a ousadia de dizer no final da vida dele, não, eu não sou digno de ser crucificado do jeito do meu mestre, a crucificação já era terrível, e de ponta cabeça ainda. Sem o batismo com o Espírito Santo, isso é impossível. Por isso a igreja precisa tanto do batismo com o Espírito Santo para ter essa ousadia.
de ter amor por Cristo, de não ter vergonha de Cristo, de ter essa autoridade que eles tinham. Continuando, ele vai dizer assim no livro dele: ele foi uma testemunha, que a palavra aqui no grego é mártir. Então, ele tinha o poder do Espírito Santo, e ele podia então morrer por Jesus. Esse é o poder. Mas qual é o poder que a igreja hoje está buscando? A igreja quer ver sinais, prodígios e maravilhas, ela não quer mais nada. Ela quer uma varinha mágica, para dar 2 cliques ali e a vida dela mudar. Quando o Senhor Jesus Cristo vai dizer: aquele que vem me seguir, pega a sua cruz e me segue. Algumas pessoas, não que isso não faça parte, não intensifica a cruz. Entenda, eu vou explicar para você o que é a cruz para um cristão. A cruz não é um câncer. A cruz não é a perda de um parente, de um filho, de um cônjuge. Nada disso. Isso tudo são dores, são coisas lastimáveis que acontecem com cristãos e não cristãos. Porém, os cristãos, de fato, eles, com o Espírito Santo, eles têm uma maneira diferente de passar por isso. E eles glorificam a Cristo tanto na tristeza, na doença, seja em qual circunstância. A cruz nada mais é do que você estar caminhando para a morte por causa de Cristo. Cristo pegou a cruz dele e foi para onde? Foi desfilar para a rua? Ele foi ali, né, quando nós falamos dele ser crucificado, foi humilhado ali em Israel, em Jerusalém, ok, mas ele estava caminhando para onde? Tinha um endereço. Ele estava caminhando para a morte, para a crucificação. Portanto, todos daquela época entendiam isso, que quando Jesus falou, você tem que pegar a sua cruz e me seguir, todos entendiam que eles teriam que estar dispostos a morrer por causa do Evangelho. Só que a cruz que inventaram hoje é uma cruz de LED com isopor. É uma cruz que não tem nada. Então, Erlo Stegen, ele continua dizendo aqui, que Pedro, então, ele tinha esse poder do Espírito Santo, que fazia ele ter a capacidade que ele não teve antes, quando ele negou Cristo. Entretanto, ser mártir por Jesus não significa somente estar preparado para enfrentar a morte física, mas também outra forma de morte, como o apóstolo Paulo diz: todo dia eu morro por Cristo. Está lá em 1 Coríntios capítulo 15, 31, não precisa abrir. Paulo morria diariamente. E alguém precisa desse poder do Espírito para ser capaz de morrer assim. Morrer para as nossas vontades, para as nossas cobiças. Se você não tiver esse batismo com o Espírito Santo, você não consegue. Você não consegue. Por isso que eu vejo algumas pessoas dizendo: eu sou batizado com o Espírito Santo. Mas quando você vê a vida dela, você não vê uma vida de encorajamento, você não vê uma vida de amor pelas almas, você não vê nada disso, então não faz sentido. Não evangeliza, não faz a obra, não, simplesmente porque ela tem um dom que ele é público, é um dom que todo mundo vê e escuta, ela acha que ela é batizada com o Espírito Santo. Não é assim. Não é bem assim. Continuando, ser batizado pelo Espírito Santo vai muito além de uma experiência, é uma vida ofertada a Deus, a serviço do reino de Cristo. Sem esse revestimento de poder, eles não conseguiriam sequer sair da casa onde estavam escondidos com medo. E ninguém acreditaria neles sem a autoridade que foi concedida no batismo com o Espírito Santo. Qualquer um que olhava para aqueles pescadores, aqueles homens simples, dizia: não é possível, tem alguma coisa diferente com esses homens. Eles são galileus, olha a autoridade que esses homens têm. Depois desse batismo com o Espírito Santo, o apóstolo Pedro pregou com tanta ousadia que 3.000 pessoas se converteram. E ali foi o primeiro grande avivamento. A igreja iniciou com esse grande avivamento. Então nós sabemos que
O avivamento nos traz também essa certeza que a igreja dele, que somos nós, seremos batizados com o Espírito Santo. A igreja terá uma autoridade que ela nunca teve. Orações serão feitas, as pessoas serão curadas, serão libertas, milagres irão acontecer sem malabarismo, algo soberano de Deus. Estamos adorando, Deus está curando, Deus está libertando, Deus está fazendo coisas extraordinárias. Eu estou colocando coisas extraordinárias. Não é uma dor de cabeça que você toma Novalgina e resolve o problema. Estou falando de milagres, estou falando de poder, de transformação. Ver alguém que usa crack, nunca mais ele sentiu vontade de ter contato com aquilo. Uma regeneração, algo, milagre. Essas coisas que nós vemos na história dos avivamentos, quando o Espírito Santo vem com essa manifestação, ele é derramado dessa forma. Coisas extraordinárias acontecem. Bom, eu sou um apaixonado por avivamento. Então eu sei o que eu estou dizendo ao longo da história da igreja. E tenho paz em tudo aquilo que eu estou dizendo aqui. E tenho respaldo bíblico para isso. Nos dias atuais, deveria ser assim. Primeiro, sermos revestidos pelo Senhor, sendo enviados por Ele através da igreja, ao qual Ele delegou essa autoridade. Mas não é isso que acontece. E cada vez mais vemos milhares de crentes despreparados, apostatando da fé, pois caminharam com as suas próprias forças. Esse é o risco que muitos hoje estão vivendo, achando que estão, não passam pela prova do tempo, não passam por primeiro pela habitação do Espírito Santo, quanto mais o batismo do Espírito Santo, com o Espírito Santo. O que deve ser feito então? É necessário buscar, orar, se preparar, estudar, servir, crescer, pedir pela ação do Espírito Santo em nós e através de nós. Clamar ao Senhor Jesus Cristo, batiza-nos com o Espírito Santo. Eu preciso mais do Espírito Santo, isso tem que ser constante, isso não é uma oração única na vida que nós fazemos. Quem pode ter esse encorajamento somente num dia? Precisamos disso todos os dias, para o resto da nossa vida. Suplicar por este avivamento é crucial para vermos novamente o que a igreja primitiva viu e ela participou diretamente disso. Senhor, nós suplicamos, batiza no Senhor Jesus Cristo com o Espírito Santo. Aviva, ó Senhor, a tua igreja. E para finalizarmos, a igreja atual, ela precisa do batismo com o Espírito Santo? Com certeza. Eu e você? Com certeza. Sempre. Todos nós concordamos que precisamos de uma ação urgente do Espírito Santo em nós e através de nós e no mundo inteiro. Precisamos. Se tem um livro que representa bem essa realidade atual da igreja, para com o Espírito Santo, para com a pessoa do Espírito Santo, é o livro de Francis Chan, chamado O Deus Esquecido. A pessoa do Espírito Santo. Certa vez eu escutei um pastor dizendo que se o Espírito Santo sair da igreja, as pessoas não vão nem perceber que ele saiu. Porque elas têm muitas outras coisas ali dentro que distraem elas. Temos suplicado pelo Espírito Santo em nossas vidas? Nós sabemos mesmo quem é o Espírito Santo? Ou será que pensamos como os testemunhos de Jeová, que ensinam que o Espírito Santo é um poder e não uma pessoa? Porque ao que parece hoje, em alguns movimentos, que eles acham que o Espírito Santo ele só veio para fazer isso, para atacar fogo na igreja, para fazer a igreja se mover. Não existe isso. O Espírito Santo coloca fogo dentro de nós. Mas é um fogo constante. Não é um fogo que você acende aqui na igreja, sai ali na porta e apaga. Não. A obra do Espírito Santo é um fogo que continua. E eu saio daqui, eu quero mais do Senhor. Eu quero ganhar almas. Eu quero mais de Deus. A sede começa a aumentar. A vontade de ter mais do Senhor. A obra do Espírito Santo, ela vai fazendo isso. Mas o que nós vemos hoje é muito barulho dentro da igreja. Como se fossem leões.
E o silêncio lá fora como se fossem gatinhos. Será que a igreja tem tanto entretenimento nas igrejas hoje? Tem. Festas, músicas, atividades. E é por isso que eu creio que muitos nem estão sentindo falta, nem a necessidade do poder do Espírito Santo em nossas vidas. Temos um coração. Será que temos, aliás, um coração que sente compaixão pelas almas perdidas? Eu dizia aqui para os jovens aqui ontem, para as crianças, ou é você aquele lá na escola que quando vê uma briga de duas meninas, você fala, bem feito isso, e fica atiçando, torcendo para que uma fique vencendo a outra. Isso não é obra do Espírito Santo, isso é obra da carne. Quem tem cheio do Espírito Santo vai entrar no meio, parou! Me lembra aqui, o irmão Gustavo está aqui, né? Lembro no primeiro culto aqui, foi inaugurado, estava o pastor aqui, presidente aqui, ele vai embora, não dá 30 minutos, 30 pessoas, uma multidão aqui, pedaço de pau, facão brigando, eram duas mulheres, e os homens não conseguiam segurar. Irmãos, ali eu fui direto, correndo, fui lá no meio deles. Eles gritaram, não vai pastor, já tinha ido. Cheguei lá, eu me lembro muito bem que eu conheci um deles lá, e falei, para com isso, eu agarrei um deles lá para puxar, eu impedi, né, uma dessas moças lá, ela me deu uma mordida, não tem problema, e eu arrastei, fui lá para dentro da casa e falei, para com isso. Entrei no meio com aquela ousadia. Você pensa que ficou só nisso? Eu tomei uma mordida, foi bem aqui, não vai ficar assim não. Esperei passar o dia, acalmou os ânimos, no outro dia eu fui onde eles estavam. Segunda-feira eles estavam tudo lá bebendo, jogando sinuca, eu fui lá no meio deles e falei, vocês me dão licença? Por favor, só peço um minuto. Não, mas a gente está bebendo, fala aqui. Não, você não tem problema não, deixa eu falar. Fui lá e falei do evangelho para eles e falei, olha, eu te perdoo, tá da mordida. Né? Falei assim, o marido dela estava lá, falei, não, eu te perdoo, tá da mordida. Eu preguei o evangelho para eles falando sobre o amor de Cristo. Então, irmãos, eu preciso sempre desse encorajamento do Espírito Santo, não pense que já aconteceu outras situações, sempre precisamos disso, amém? Então, irmãos, temos coragem de sermos testemunhas de Cristo agora, hoje? Se a resposta for não, então precisamos desse batismo, para que o mundo possa se chocar, não com os escândalos dos crentes hoje, que cada semana tem um novo, mas com o poder de Deus capaz de virar este mundo de ponta cabeça. As pessoas orarem e falarem, o que está acontecendo? Os noticiários verem e falarem, olha, os médicos falam, não gente, isso nunca existiu. Não, ele tinha essa doença, não tem mais. Coisas extraordinárias. Uma conversão, eu sonho com isso, uma conversão no mundo inteiro, arrependimento, o Espírito Santo estando, como aconteceu nas Ilhas Hébridas, com Duncan Campbell, quando o Espírito Santo veio naquele lugar. Eu nunca mais vou esquecer disso. Alguns jovens estavam orando de madrugada e tinha muitos jovens numa danceteria, 5 quilômetros, 3 quilômetros de distância de onde aqueles jovens estavam orando. Quando o Espírito Santo vem sobre aquele lugar, as pessoas relatam que podiam perceber a densidade de uma nuvem naquele lugar, se arrastando na cidade, dentro da cidade. Aquelas pessoas que estavam lá na danceteria, do nada, começaram a chorar, se ajoelhar e pedir perdão. Aquela plataforma que era o palco para músicas, né, deles, seculares, virou um altar ali, onde eles começaram a pedir perdão. Ninguém pregou o evangelho, simplesmente eles começaram a chorar e pedir perdão para Deus. Duncan Campbell fica sabendo disso, ele vai para lá, ele vai para lá e ele vê aquilo. E as pessoas olhavam para ele e diziam, Campbell, será que tem chance para mim? Será que tem ainda chance para a minha vida? Será que o Senhor pode me perdoar? Procura saber, avivamento das Ilhas Hébridas, extraordinário. Prossigamos, irmãos, então, crendo e buscando por um avivamento urgente. Amém? Nós vamos então
caminhando, eu quero orar, né, para nós encerrarmos e que você possa buscar isso. Busque esse avivamento pessoal. Peça ao Senhor que venha te batizar com o Espírito Santo. Mas antes de mais nada, diga: Espírito Santo que está habitando em mim, se mova cada vez mais, busque mais ser cheio do Espírito Santo. E se realmente você quer ser usado pelo Espírito Santo, você quer ter a vida sua transformada, clame pelo batismo com o Espírito Santo, para você ser um desses mártires prontos para morrer pelo Evangelho. A verdade, irmãos, independente disso, o que eu quero deixar bem claro aqui é que o que você está vivendo, o que nós estamos vivendo, o que o mundo está vivendo hoje, é muito pouco em relação àquilo que o Senhor Deus pode fazer. O Espírito Santo é muito mais daquilo que temos visto. E nós podemos buscar, devemos buscar. O próprio Senhor Jesus Cristo diz: se você buscar, você vai achar. Se você pedir, vai ser dado para você. Se você bater, vai ser encontrado. E você terá, e nós te daremos, eu te darei o Espírito Santo. Ele vai dizer: aquele que pedir, receberá o Espírito Santo. Então, aonde você está, fale agora com o Senhor Jesus Cristo e peça isso a Ele. Fale com o Espírito Santo também, dizendo ao Espírito Santo: se mova em mim de uma forma diferente, age na minha vida de uma forma diferente, aquece o meu coração, para que eu possa perceber o outro, para que eu possa ter uma vida cada vez mais, essa promessa que está lá em João capítulo 7, 38 e 39, dizendo que rios de água viva fluirão de dentro de mim, ou seja, que eu possa sentir que de fato está aumentando a minha sede, a minha fome por justiça, a minha fome pela santidade, a minha fome para a conversão das almas, a minha fome por amar as pessoas que eu não conheço. Senhor, faça isso em nós. Espírito Santo, faça isso em nós, para que possamos sair nas ruas e começar pelas pequenas coisas, seja numa carona, seja na doação de alguma coisa, seja ligar para alguém, que comece em pequenas coisas, mas o que nós não podemos ficar mais, Pai, Filho e Espírito Santo, é continuar esperando que as coisas aconteçam. Nós precisamos buscar aquilo que a igreja primitiva buscou. Amém? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde. Vamos ficar de pé?